Então, bom dia a todas. Nós estamos iniciando aí mais uma aula de Sociologia da Educação e hoje o tema é o pensamento do Michel Foucault e como a gente pode utilizar essa análise que ele faz da sociedade ou sobre o aspecto da sociedade na educação. O livro que eu passei para vocês não trata de educação propriamente dito, né? Chama Vigiar e Punir, tem a tradução da editora Voz. Eu não sei se a última edição é essa capa aqui. Ele vai falar sobre a evolução do sistema punitivo da sociedade ocidental, das sociedades ocidentais. Ele não trata da história da violência nas prisões, como diz aqui na capa, que, enfim, o povo do marketing não lê nem a orelha do livro para saber sobre o que se trata. E ele vai falar sobre como é que há uma evolução do processo de punição dos crimes nas sociedades ocidentais. E eu vou falar um pouquinho sobre esse autor, muito importante dentro da filosofia, dentro da sociologia. O Foucault é um daqueles intelectuais que a gente pode... aqueles intelectuais que existiam até o século XIX, que são intelectuais difíceis de encaixar em um ramo disciplinar, porque o Michel Foucault, ele é filósofo, ele é historiador, em certa medida, e muito utilizado dentro da história, no campo da história. Ele é sociólogo, ele é uma pessoa que trabalha no âmbito da sociologia, ele é psicólogo no sentido que ele é também utilizado na área de psicologia. Então, e ele tem uma influência no pensamento ocidental, no pensamento atual, muito importante, porque ele inaugura uma vertente teórica chamada de pós-estruturalismo, que inspira o que alguns autores chamam de pós-modernismo ou pós-modernidade, faz uma crítica, quanto mais, àquilo que é chamado pelos pensadores pós-modernistas de grandes narrativas, sejam as grandes narrativas hegemônicas no período do período onde ele escreve, nos anos 60, 70, como o liberalismo, seja também as grandes narrativas críticas, como o marxismo. E o Foucault, ele é um pensador que vai nessa direção, tá? Vou iniciar aqui uma apresentação com vocês, que eu acho que vai ser melhor de acompanhar, tá? E aí eu não vou estar acompanhando aqui o chat, tá, gente? Então a gente vai tratar de Educação e Poder e Foucault. E aí, para mim, uma das questões mais importantes é que como é que a educação que tem no seu interior relações de poder atua naquilo que ele chama de docilização dos corpos. E para pensar a educação a partir dessa relação de poder e de docilização dos corpos, a gente tem que... o Foucault, ele vai fazer essa análise sobre a história das punições, dos métodos punitivos, e a gente vai fazer um paralelo a isso com o processo educacional, tá? Então, falar um pouco sobre o Foucault, vou dar uma biografia rápida, falar sobre... Basicamente, ele é francês, nasceu em Poitiers, na França, de uma família de classe média alta, estudou no liceu, estudou na escola
normal superior. Então, nas melhores escolas, o Foucault teve essa educação, uma educação pública, que na França mesmo, a boa educação não é uma educação privada, é uma educação pública, e vai estudar na Escola Normal Superior em Paris, que é uma referência dentro das ciências humanas, dentro das áreas de estudo de humanidades no mundo inteiro, e aí ele vai ser influenciado por Jean Hippolyte e Louis Althusser. Althusser, que é um marxista estruturalista, ele se licencia, ou seja, ele se forma em filosofia em 1948 e depois em psicologia em 49, pela Universidade de Sorbonne. Então, já com muito... o Foucault, ele tem um pensamento, e desde a juventude é muito incansável nesse processo intelectual. Ele trabalha como diplomata cultural no exterior, retorna à França e publica um livro que é muito importante, que é fruto de sua tese de doutorado, chamado A História da Loucura, que inclusive vai influenciar outros estudos, outras publicações, como O Nascimento da Clínica, onde ele vai fazer aquilo que ele chama de uma arqueologia do discurso, do saber. E é interessante porque ele vai ser assim, bom, e na História da Loucura, ele vai falar o que a gente chama de loucura em 1960, né, quando ele faz sua tese. Em outros momentos era chamado de outras coisas. Então, quais eram os discursos que se tem sobre aquilo que a gente chama de loucura, né? E aí tentar compreender as transformações do mundo, dos discursos, em cima daquilo que se chama de loucura. Isso é bem interessante, vai influenciar muita gente que vai tratar de temas que tem não só a loucura, mas a doença, a punição, enfim, como é que esses processos, esses discursos, esses conceitos, eles vão se transformando ao longo do tempo, tá? Então ele começa a trabalhar em universidades entre 60 e 66, escreve O Nascimento da Clínica, A Palavra e as Coisas, se envolve com o estruturalismo dentro da antropologia, depois passa a criticar o estruturalismo, e aí ele vai se aproximando da história, da historiografia, e vai desenvolvendo isso que ele chama de arqueologia. E a arqueologia, a gente pensa simplesmente na arqueologia enquanto um trabalho que se faz com objetos, né? E aí, por exemplo, ele vai falar as palavras e as coisas, né? Então, dá para você fazer uma arqueologia não só dos objetos, né? Como a gente pensa lá, o arqueólogo que está no campo da arqueologia, aí encontra um objeto enterrado, aí vê que aquele objeto, tenta encaixar um objeto no outro e vai fazer a interpretação do que aquele objeto significava dentro de um determinado contexto, se utilizando de todo o conhecimento que se tem sobre aquilo, pegando uma série de outros objetos e pequenos fragmentos, e vai tentando construir uma história a respeito daquilo ali. Então, o que ele vai falar assim, dá para a gente pegar os conceitos e fazer a mesma coisa, você não precisa fazer uma arqueologia só a partir de objetos. Isso tem um impacto muito forte sobre a historiografia, sobre a filosofia, sobre a sociologia. Entre 66 e 68, ele muda de universidade, vai ensinar em Tunis, na Tunísia, e vai depois para formar o departamento de sociologia de Paris 8, de filosofia da Paris 8, que está sendo criada naquele momento. Depois ele é admitido na grande escola, né,
da França, na mais importante, que é o Collège de France, que ele fica até 1984, quando ele morre. Enfim, ele se torna um ícone também na luta em campanhas antirracistas, contra a violação de direitos humanos, na luta pela reforma penal e pela reforma do sistema de saúde psíquica, né, a reforma psiquiátrica. Então o Foucault é o grande inspirador da reforma psiquiátrica, que fecha os manicômios ao redor do mundo, do mundo ocidental principalmente, ou que começa a questionar, pelo menos, esses manicômios. É sobre isso, inclusive, tem um filme da Nise, o nome do filme é Nise, que é de uma psiquiatra brasileira, que, inclusive, luta contra esse processo de transformação do manicômio, que os manicômios são basicamente grandes prisões. E tem um livro que é o Holocausto Brasileiro também, que eu acho que vale a pena dar uma olhada, quem se interessa sobre o tema, que vai falar sobre um manicômio em Barbacena, como é que ao longo da história de existência desse manicômio a gente tinha basicamente aí um campo de extermínio, campo de concentração e extermínio nazista dentro do território nacional, com essas pessoas que a gente chama de loucos, né? Ele publica aí Arqueologia do Saber, Vigiar e Punir, nesse momento, História da Sexualidade, e aí tem uma questão também na luta contra o preconceito, contra a homofobia. O Foucault, gay, um intelectual gay, também inspira esse trabalho de luta pelos direitos humanos da população homossexual, bissexual, transexual. Isso já nos anos 60, 70. E aí, nesses livros, né, ele vai desenvolver os métodos que a gente vai falar, que é arqueológicos e genealógicos, que enfatizam os jogos de poder na evolução do discurso da sociedade. E ele morre aos 58 anos, em 1984, a partir aí de problemas neurológicos agravados com HIV, e ele se torna a primeira figura pública francesa que morre por causa da doença. Então, e o Foucault, ele realmente era um intelectual público, que se propunha a fazer esse debate público, levar para o grande público essas discussões que se davam dentro da academia. Bom, esse é um pouco o Foucault, e a gente vai ver como que dentro, até porque no Vigiar e Punir ele se propõe a fazer um método genealógico, tá? Então vamos ver o que a gente entende por método genealógico. Para o Foucault, aquilo que a gente vai tentar descobrir ao estudar a história, ele não está, diferentemente do que aparece ser nos nossos livros didáticos, nossos livros de história, ele não está evidente, ele não é algo que você consegue perceber e construir um saber, um conhecimento a respeito disso aí, sobre uma terra firme. O conhecimento histórico ele se constrói sobre um terreno frágil, complexo, que depende de algumas contingências. É uma areia movediça, praticamente, é um terreno pedregoso, tá? Então é um terreno ruim, não é uma terra firme, uma terra onde você possa fincar os pés e falar que obtivemos o conhecimento a respeito desse assunto e sobre ele não há nada mais a se falar. Então não é à toa que dentro da historiografia, e aí, enfim, dentro da sociologia e da antropologia e da própria psicologia, quando quando vai fazer um exame mais histórico, não há possibilidade de se construir um discurso consensual que seja tão forte e arraigado que não possa ser, num momento ulterior, questionado e
falseado, colocado como algo que não era dessa maneira que aconteceu. E por quê? Porque o que nós temos sobre a história passada é uma série de fragmentos. E não é apenas uma série de fragmentos enquanto coisas, como o Durkheim falava, você tem que observar o fato social como coisa. Para o Foucault, esses fragmentos não são coisas que a gente atinge imediatamente. Quando eu vou tentar compreender como funcionava a escola no século XIX, por exemplo, eu não tenho para estudar a escola no século XIX. O que eu tenho são fragmentos de discursos, de documentos, de estatutos, de prescrições que falam sobre a escola no século XIX. Isso é muito frágil, porque você pode ter um discurso oficial e você pode ter um discurso, uma prática completamente diferente, que você vai conseguir captar a partir de determinados elementos que você pode obter. Imagina, mesmo no dia de hoje, onde tudo é registrado, basicamente, daqui a 200 anos, 300 anos, alguém estudando o que a gente faz, o método, né, a escola, como é que foi o processo de pandêmico e tudo. Daqui a 200 anos, não, vamos botar daqui a 50 anos, onde período em que eu pretendo ainda estar vivo, e vocês também, tá? Daqui a 50, não, vou ter 87, vou estar bem velhinho, mas enfim, quando eu pretendo ainda estar vivo. O que eu vou me lembrar, vamos lá, então alguém vai querer fazer um estudo sobre como eram as aulas no IFB durante o momento da pandemia. Primeiro, vão ter documentos que vão estar disponibilizados, como a resolução que trouxe de volta a carga horária, vão ter atas de reuniões, súmulas e tudo, que vão ter alguns pedaços. Mas não vai ter a prática em si. Aí vai falar, bom, mas aí pode pegar o professor Pedro e fazer uma pesquisa com o professor Pedro, com as estudantes e tal, sobre a aula. Só que daqui a 50 anos, a minha lembrança sobre esse momento agora é muito diferente daquilo que eu penso hoje sobre esse momento. E, às vezes, o que uma outra pessoa, como ela vivenciou, é diferente bem daquilo que o professor Pedro guardou de lembrança sobre aquilo ali. Então, percebe que isso tudo é muito frágil, mas são elementos que permitem que se construa um discurso. Mais do que um discurso, né? Não é que esse discurso não é qualquer coisa. Esse discurso geralmente é o discurso que se tem sobre aquilo como se esse momento fosse a verdade. Então, o que é que o Foucault vai falar? Então, tendo em vista essa fragilidade, essa complexidade, e principalmente quando a gente vai tentar estudar a história, a gente sempre tenta colocar elementos compreensivos, no sentido do weberiano, no sentido de entender o sentido que que o ator social dava aquilo, né? Isso é importante, mas também tentar construir argumentos explicativos, compreensivos e explicativos, ou seja, tentativa de colocar estabelecer relações causais. Então, isso gerou, né, isso mais isso gerou aquilo outro. Tá? Então, na tentativa de aglutinar mecanismos compreensivos, um discurso compreensivo e um discurso explicativo sobre um dado fenômeno histórico, eu vou ter que fazer interpretações sobre o conjunto de dados que estão disponíveis. E esses dados disponíveis já são determinadas representações que as pessoas têm a respeito daquilo ali. Não são aquilo que foi aquilo, mas as representações que as pessoas têm sobre aquilo. Então, o que o Foucault vai falar? Para nos ajudar a compreender isso, a gente tem que usar um método genealógico. Eu não sei se vocês já fizeram, até era interesse meu fazer algo
com vocês, para a gente pensar, vocês refletirem sobre a trajetória educacional de vocês. Que, para entender a trajetória educacional de vocês de maneira mais completa, eu queria propor que vocês entendessem, utilizassem genealogia, né? Esse método genealógico. E a genealogia, você falar assim, bom, meu avô, né, veio do Ceará e migrou para não sei aonde, foi para não sei o que lugar, estudou até não sei quando, e ele encontrou minha avó não sei aonde, e se casaram e tiveram muitos filhos, desses filhos era meu pai e tal, e você do outro lado ia falar da sua avó materna e o avô paterno e blá, 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 ou bisavô, quem chega às vezes tataravô, etc. Então, isso é o método genealógico, fazer a genealogia da sua família, aquela árvore da família, a árvore genealógica da família, né? Até chegar em você. O que o Foucault pretende fazer, ele acha interessante, para entender o mundo atual, você fazer uma genealogia de como isso chegou a ser o que é. E por que uma genealogia? Primeiro porque a genealogia, quando a gente fala em genealogia, significa você compreender as origens. Gen é origem. Então você vai tentar compreender a origem de determinado fenômeno social. Como é que você tenta compreender a origem? Quando você faz uma genealogia, se você for fazer isso de maneira séria, você tem que ir nos fragmentos, porque a memória do passado é em cima de fragmentos. A memória do passado também tem várias incoerências e omissões. E isso é interessante. Então, às vezes, não é só o que é falado, mas o que não é falado. Porque não passa de geração para geração os problemas, muitas vezes, que a família passou, ou se quando se fala dos problemas, geralmente há um interesse de romantizar esse problema. Inclusive, um método que a gente usa dentro da sociologia clínica, que é uma abordagem que eu costumo utilizar, chama de romance familiar. Porque a história da sua família não é uma história, é um romance. E aí, esse romance familiar, né, um romance, ou seja, o que as pessoas construíram daquele ali, tende a esconder algumas coisas que são muito pesadas, que não se quer passar para gerações futuras. Há muitos segredos, né, em todas as famílias, principalmente referente a essas situações que as pessoas querem colocar debaixo do pano, estupro, crimes diversos, abandonos, desemprego, situações de fome. Aí, quando você traz essas questões, por exemplo, a pessoa passou fome, isso, aquilo, você romantiza no sentido de ela veio do nada e de repente se tornou alguma coisa. Enfim, aí você tem um romance que você escreve sobre, trazendo essa jornada heróica praticamente. Mas a grande questão é que não é dentro do método genealógico proposto por Foucault, você não vai parar aí. Você vai tentar descobrir dentro dos discursos o que não está se encaixando e quais são as omissões, tá? Por isso, na genealogia você faz isso, tá? Você vai fazer uma análise das condições políticas, históricas, inclusive dos discursos, porque uma coisa que é importante, você não olhar o passado a partir da lente que a gente tem no presente, ou você não olhar outro contexto, não só o passado, mas outro contexto qualquer que seja, a partir da sua lente, você tentar compreender como era a lente que as pessoas utilizavam para entender aquilo ali. Então, se você for tratar de relações de gênero, as relações de gênero, se você for utilizar a lente que você tem hoje, as relações de gênero mudaram muito ao longo do século XIX e XX, e chegando no século XXI, para você olhar com a lente de hoje aquilo que foi passado no século XIX, por exemplo. E o que o Foucault também, para ele é muito importante, ele vai tentar compreender a teia discursiva nessa perspectiva processual, como é que ela vai se transformando e como é que ela vai gerando suas diversas vertentes ali e vai construindo algo
que chega no nosso mundo contemporâneo de uma determinada maneira. Então, é um método complexo e que vai colocar em xeque aquilo que, dentro de outros campos de análise, foi construído enquanto lei universal. Então, você não vai ver nada no Foucault parecido com a máxima do Marx, que é a história da humanidade é a história da luta de classes, ou a história da sociedade é a história da luta de classes. Essa lei universal, o Foucault não se propõe. Para ele, isso não existe. Se você for chegar nesse nível de generalização, você não consegue explicar aquilo que está na microhistória. O que ele chama, quando ele vai estudar as relações de poder, inclusive ele vai falar de microfísica do poder. E é a partir desse estudo desses micros que você vai conseguir chegar e fazer sempre essa inter-relação com o macro, você vai conseguir chegar na história, na história mais geral, tá? Então, para o Foucault, a genealogia não é apenas um conjunto de procedimentos úteis de conhecimento do passado, mas também para conhecer e, mais do que isso, se rebelar contra o presente, tá? Que o Foucault era um rebelde nesse sentido. Bom, e aí ele vai tentar fazer no Vigiar e Punir uma microfísica ou uma genealogia do poder, tá? Então ele vai fazer caramba, já tem 40 minutos de... Tá. Ele vai tentar fazer uma genealogia e vai tentar compreender a história, certas práticas institucionais, a mudança das práticas institucionais entre o antigo regime e o novo regime. O que é antigo regime e novo regime? O antigo regime era a sociedade, era a sociedade política existente, especialmente na França, mas que a gente pode falar de toda a Europa Ocidental, que estava baseado num poder absolutista, em práticas, em estruturas sociais fundadas nos resquícios do feudalismo, então, com a existência da aristocracia, com a existência de um poder muito forte da igreja, para um regime propriamente liberal, que tem como marco a Revolução Francesa. Tá? Então, o antigo regime é aquele regime francês anterior à Revolução Francesa, e o novo regime é aquele posterior, que vai se construindo, porque não é a Revolução Francesa, ele é um processo revolucionário que destrói algumas estruturas, mas o comportamento da sociedade ele passa por um processo de mudança mais lento, né? E aí ele vai tentar compreender isso, e ele vai focar isso em algumas instituições que ele chama de instituições de sequestro, ou chamado por outros de instituições totais, onde a pessoa não tem, onde ela muitas vezes não tem como sair, ou que organiza de tal maneira a vida da pessoa que faz com que a pessoa viva uma parcela significativa da sua vida naquele ambiente, naquele espaço, naquela instituição. Então, quais são essas instituições de sequestro, voltadas, inclusive, para criar uma sociabilidade específica, um novo tipo de seres humanos, que ressocializa esses seres humanos? Essas instituições de sequestro são a prisão, a escola, o hospital, o quartel e o asilo. Tá? E aí ele vai ver como é que esse processo vai se moldando. E o que ele percebe, a primeira coisa que ele vai perceber, e o livro começa nisso, tem a primeira passagem desse livro, Vigiar e Punir, depois vocês forem, eu não botei para vocês lerem, mas ele é interessante, mas você precisa de estômago para ler. São 3 páginas só. Chama, no capítulo 1, O Corpo dos Condenados. Ele vai trazer uma descrição em pormenores de um processo de punição de um acusado de parricídio, ou seja, de matar os pais, na França. E a punição dele é sob a forma de suplício corporal.
Ele, enfim, eu não vou dar o spoiler aqui de como é que a pessoa morre, mas é um castigo, uma violência corporal muito forte, e esse era a forma de punição que o poder instituído tinha sobre as pessoas que cometiam os desvios, os crimes. Enquanto isso no antigo regime, no novo regime, passa-se ao processo de disciplinamento ou de criação de corpos dóceis, tá? O que é a criação desse corpo dócil? O que o Foucault ele percebe de diferença? E ele vai fazer isso, vai falar isso até no capítulo que eu passei para vocês lerem, sobre disciplina, né? Que é esse processo de disciplinamento? Se durante o regime anterior a punição por meio do suplício tinha como objetivo o extermínio do corpo, tá? A aniquilação do corpo, no novo regime, o que se propõe não é mais a aniquilação do corpo que não se adequa aquelas prerrogativas ou aquelas regras daquelas normativas da sociedade, mas uma docilização desse corpo, um processo de docilização desse corpo, não apenas do corpo do ofensor, que deve ser punido, mas também uma punição do corpo. Que alguém está querendo entrar. Uma punição não só uma punição do corpo de quem deve ser punido, de quem cometeu um crime, mas uma docilização dos corpos daqueles que não cometeram crime, para que essas pessoas se tornem também elas corpos dóceis, ou seja, corpos mais produtivos. Porque se, por um lado, o processo punitivo no regime antigo, ele queria aniquilar, ele queria destruir, de outro, na nossa sociedade moderna e no novo regime, o que se quer é tornar ele mais econômico, mais eficiente, mais eficaz, tá? A Maria das Graças Melo pergunta se no PDF esse castigo é a Damian. É justamente esse. Ele vai falar, Damian fora condenado a 2 de março de 1757 a pedir perdão publicamente. Ele começa assim. É exatamente essa passagem que eu estou falando. São 3 páginas descrevendo o suplício. É horroroso, mas é bem legal, tá? Então, o que é o processo? É mobilizar o corpo, esse processo de punição, que é mobilizar o corpo e retirar-lhe a força para o trabalho. Se, por um lado, o terror, a violência corporal, o castigo, era para tirar a força, retirar a força, tirar a força da pessoa, aniquilar para tirar a força, a disciplina, o novo poder se dá para utilizar a força do corpo, tá? Então, primeiro a gente tem que entender o que é o poder para o Foucault. Para o Foucault, o poder é uma relação de forças. Então, ao ser relação, ela vai estar em todas as partes. Uma pessoa está atravessada na sua vida por diversas relações de poder e não pode ser considerada independente delas. Então, ele não vai tentar entender só o poder do rei, mas é o poder do rei, ele está lá, do soberano, tal, mas ele também vai tentar nas micro-relações como é que esse poder está investido nas relações humanas de maneira geral, que temos relações de poder, seja a relação dentro da família, seja a relação na escola, e aí tem sempre algumas micro-relações de poder, e esse poder que não só reprime, tem como função reprimir, mas também produzir efeitos de saber, de conhecimento, de verdade,
de subjetividades, o que aproxima muito aquilo que o próprio Marx vai falar sobre que o poder da classe dominante não é apenas um poder de dominar, de ter em suas mãos os meios de produção materiais, mas também de construir um conjunto ideológico que justifique, que legitime o seu poder. Então, o Foucault, ele vai utilizar outra terminologia, que não é essa, mas para o Foucault, a função do poder não é só reprimir, mas também construir novas subjetividades. E aí ele vai se utilizar daquilo que ele chama de microfísica do poder, tá? Que é focar sua atenção nas formas locais e periféricas, onde não se chama muita atenção, e os micromecanismos de poder. Porque ao estudar como funcionam esses micromecanismos de poder, ele vai abrir a possibilidade de entender quais são, o que está por trás, qual é o discurso geral que permeia esse poder. Então, na relação entre o carcereiro e o encarcerado, de um professor ou uma professora e um estudante, é nessa relação, ou de enfim, de algum agente pedagógico e um estudante, ou das relações dos estudantes entre si, entender essas relações de poder vai me dizer muito mais sobre o que é a escola, de como se estrutura a escola, a vida na escola, do que os documentos que vão reger o funcionamento dessa escola, tá? Lógico que para eu entender o poder do professor ou da professora sobre o estudante, eu vou ter que ir lá também no regimento da escola e ver o que está prescrito para aquilo ali, porque muitas vezes a professora vai seguir aquilo que está prescrito, vai fazer aquilo, mas nem tudo que a pessoa que existe dentro das relações de poder vai estar prescrito no regimento, nas leis, nas normas que foram escritas por dentro de um espaço institucional. As relações de poder vão estar muito voltadas para outros, vão estar muito presentes em outras esferas, nas relações cotidianas entre as pessoas que exercem ou sofrem esse poder, tá? E a pessoa pode sofrer o poder por um lado e exercer o poder por outro. Por isso, elas são perpassadas por essas relações de poder. E aí ele vai tentar dar um foco naquilo que ele chama de poder disciplinar, que são métodos que permitem um controle minucioso das operações do corpo, que realizam a sujeição constante das suas forças e lhe impõem uma relação de docilidade e utilidade. Ou seja, o poder disciplinar, ele foca nesse controle minucioso do corpo, então é um poder sobre o corpo, e realiza isso de maneira constante, muito minucioso. Nesse primeiro capítulo, eu vou falar um pouco sobre isso daqui a pouco, mas ele vai justamente falar como é que você vai se preocupar com os tempos, com os micromovimentos que o corpo vai fazer para você docilizá-lo, para que inclusive esses movimentos sejam meio que automatizados, tá? Quando ele vai tratar do poder disciplinar, ele vai falar, inclusive, sobre a emergência desse poder disciplinar, de onde surge, por que ele surge. Aí, o Foucault, ele percebe no antigo regime, existiam dois grandes conjuntos de poderes, o poder pastoral e o poder da soberania. O poder pastoral é o poder religioso, exercido pela igreja, nas figuras dos pastores, dos padres, etc. E o poder da soberania é o poder temporal, o poder do rei, basicamente. Tá? Eles são diferentes e se complementam. Isso é como funciona o antigo regime, e depois a gente vai perceber que com o novo regime, ou seja, com a Revolução Francesa, o poder pastoral ele deixa de existir e traz um novo desafio para o exercício do poder. E aí isso vai gerar o poder disciplinar. Primeiro, o poder pastoral ele é vertical, ele emana de um pastor. O pastor ele é a figura que representa a Deus,
e tem o poder sobre as outras pessoas. Então ele é vertical, ele também é ritual, ele é sobretudo ritual, porque é o ritual que confirma aquele poder. Ele é sacrificial e salvacionista, ele exige um sacrifício, abrir mão de algo, para obter outro algo, que é a salvação. Então ele é sacrificial e salvacionista. E o mais importante, que ele é individualizante e detalhista. Ele se foca no indivíduo e no detalhe. Ele quer saber, e a instituição do sacramento da confissão, inclusive, é interessante nisso, porque é por meio do sacramento da confissão que o padre ele vai saber dos seus pecados e vai, inclusive, falar que você está livre dos seus pecados, mas cada indivíduo nesse sentido é importante. É cada indivíduo que vai ser possível de ser punido ou de ser salvo. Então, e ele vai no detalhe, na tua vida, que você fez de detalhe que o seu pecado não é o pecado geral, mas é o pecado que mora nas pequenas atividades, nas pequenas relações que você tem na sua vida. Então, o poder pastoral está preocupado com o indivíduo e com o detalhe. E isso é diferente do poder do soberano, que apesar dele partir da lógica pastoral, ele inclusive colocado como um representante de Deus também, só que ele não tem o poder pastoral de ir lá saber, ou de querer, e de ter esse poder sobre a vida pessoal do sujeito. Diferente do poder pastoral, que ele tem um poder sobre a vida pessoal, sobre a subjetividade daquela pessoa. Ele também não é piedoso. Ele não é salvacionista, ele não propõe a salvação, ele não tem essa vertente piedosa que tem o poder pastoral. Ele não é individualizante, no sentido que não importa cada indivíduo, a importância individual de cada um. Ele é, nesse sentido, aquele igualitarismo em que todos ali são súditos, né? Não é um igualitarismo no sentido da sociedade liberal, mas onde todos são súditos e não importa o indivíduo em si, mas o que importa é a posição que aquela pessoa ocupa, até porque ele não dá conta de ir no indivíduo nesse detalhe, nas práticas, na subjetividade dos indivíduos, porque ele tem que dar conta de todo o território do Estado-nação. E esse poder da soberania é sobre o Estado-nação. A gente está falando já de um período pós-feudal, apesar de ser baseado ainda em algumas relações feudais. Então, se você for pensar, o poder temporal e o poder religioso, ou seja, do soberano e do pastor, eles se complementam. E garantem a obediência dos indivíduos no antigo regime. Mas o que acontece com a Revolução Francesa, com a Revolução Científica, com a Revolução Industrial, é que o poder pastoral passa a ser questionado e vai saindo de cena. E aí só sobra o poder soberano. E o poder soberano não dá conta do indivíduo, não dá conta do detalhe, não dá conta do exercício do seu poder, o que gera uma crise. E aí, o que vem em socorro do poder temporal é o poder disciplinar. E como funciona o poder disciplinar? O poder disciplinar é o poder que vai se dar sobre o indivíduo. É o poder que vai se dar sobre o detalhe, assim como o poder pastoral ia. Então, quais são as características? A primeira, tá? São um conjunto de 4 características. A organização de um espaço celular em células, né? Onde cada corpo tem direito a um lugar e cada lugar vai ter um corpo, vai ter uma pessoa. Então, esse espaço celular é fundamental, tá? Então, pensa numa organização de uma sala de aula, numa organização de um asilo, numa organização de uma prisão. Esses são espaços que têm como princípio o celular. Em cada corpo, um espaço, o espaço de um convento ou de um monastério
Cada um tem, inclusive a ideia de cela vem dos monastérios, né? Ele parte inclusive dessa questão religiosa que desenvolve primeiro esse poder disciplinar, mas em cada espaço, o importante é que cada espaço você tenha uma pessoa. E você vai organizar isso tem que ser organizado, ele não pode, porque ele precisa deixar claro que você tem indivíduos. Então, o espaço celular é importante porque ele individualiza. Ele é um dos meios de individualização, tá? Então, ele não busca fazer uma massa disforme e que desindividualiza. É importante a individualização. Uma outra característica do poder disciplinar é o controle do tempo. Há um controle estrito do tempo. Não é à toa que na sociedade moderna a gente passa a utilizar horas, minutos e segundos. Eu estou aqui tentando controlar meu tempo de aula, tá? Porque esse controle do tempo é necessário para dar maior eficiência ao nosso processo educacional. Esse controle do tempo vai garantir que as pessoas comam em determinado horário, as pessoas acordem em determinado horário, as pessoas durmam em determinado horário, as pessoas tenham o espaço de lazer em determinado horário. Eles vejam televisão. Então, se a gente for pensar, toda a nossa organização de vida, ela tem a ver com o tempo, e não mais o tempo que era o tempo dos nossos antepassados, que é o tempo do amanhecer e do pôr do sol, o tempo do inverno e o tempo do verão, onde as noites eram mais longas, né? No inverno são mais longas, e no verão, onde os dias são mais longos, o tempo das estações do ano em relação ao florescimento, a colheita e o plantio, não é mais esse tempo grande, é um mini tempo, é um microtempo, é o tempo de minutos, o tempo de segundos. E se tu for ver até hoje como é que a gente está evoluindo no aspecto da internet, das redes sociais, esse aplicativo que muito utilizado pelos jovens, o TikTok, o tempo de vídeo é 1 minuto. Então, é um micro tempo que está sendo utilizado aí. Os vídeos não passam de 1 minuto. Então, em 35 minutos, a pessoa já viu pelo menos 35 vídeos, 40 vídeos. Então, se você for contar quantos vídeos uma pessoa que passa 4 horas assistindo o celular no TikTok, ela vai ter mais de... em 1 mês ela vai ter milhares de vídeos sendo vistos. Então é esse microtempo que é colocado cada vez mais. Então o controle do tempo é muito importante. Uma organização das gêneses e da cumulatividade do tempo. Isso é fundamental, especialmente na educação. Vamos voltar agora. Isso existe no processo punitivo, mas isso existe no processo de instituição do poder disciplinar que se dá por meio da educação. A organização do espaço celular, por exemplo, cada pessoa tem uma carteira, cada carteira está num lugar. E nessa carteira vai estar todo o seu material. Tem um espaço colocado ali, o espaço muito restrito para você escrever. As carteiras de estudantes hoje, inclusive aquela que você tem de universitárias, é aquela que você tem um espacinho para você escrever. Então, o espaço, a organização do espaço, o controle do tempo que você tem, hora de entrar, hora de sair da aula, e da gênesis, a organização da gênesis e da cumulatividade do tempo. Ou seja, a gente vai dividir os estudantes por meio dos níveis que essas pessoas têm em relação àquilo que elas já viram, aquilo que elas... Porque o tempo, ela exige uma gênese desse tempo. Então, somente a partir dessa organização da modernidade que você começa a dividir em turmas, e turmas que têm tempos diferentes, que têm aprendizados diferentes, que iniciaram os estudos em momentos diferentes. Então você começa a ter essa questão da série, essa organização da divisão seriada das pessoas. Você aqui está com tal idade, é tal série. Você só passa para a série seguinte se você tiver constituído determinados aprendizados. Enfim,
esse processo, isso faz parte do poder disciplinar, essa organização de como começa, de como inicia, de como ela se acumula e até onde ela finaliza. Então, isso dentro do processo escolar é muito evidente, a organização seriada, depois a da organização por níveis diferentes de ensino, e dentro dos níveis diferentes você também vai ter, vocês são do primeiro semestre, porque vocês iniciaram agora, a gênese do tempo foi agora, mas tem gente do terceiro semestre cujo a gênese o início do processo educacional na pedagogia foi ano passado, e você vai ter outras pessoas. E mesmo se no IFB você tem a educação, né, o curso superior nesse nível modular, onde as turmas iniciam e terminam mais ou menos juntas, onde a pessoa entra no primeiro módulo e vocês se organizam como de módulos de semestres diferentes. Nas instituições de grade aberta, que a gente chama, olha só, inclusive a nomenclatura, disciplinas, grades, etc. Mas nas instituições em que você tem o currículo, a possibilidade de você pegar matérias de outras, junto com estudantes de outros semestres, de outros tempos, você precisa passar por determinados pré-requisitos para chegar naquele nível. Se você for pensar como se organizava a Academia do Foucault, a escola em Alexandria, né, que é o museu na Alexandria, que eram outras instituições educacionais, não existia nada disso. Uma pessoa que entrava no processo de aprendizagem, ela entrava com os alunos que já estavam lá há muito tempo. E trocavam ideias. Esse processo de organizar a gênese do tempo, ele é algo moderno. Algo que se dá na sociedade ocidental. E se generaliza para o mundo inteiro. Mas não era assim, não necessariamente precisa ser assim. Esse é o ponto. E também faz o poder disciplinar uma articulação para a composição mais eficaz das forças. A ideia de fazer tudo isso, organizar o tempo, o espaço, as gêneses, é que você articule o conjunto de atores ou de instrumentos que esses atores têm à disposição para eles serem mais eficazes, para eles serem mais eficientes, assim, ficar eficiente de reduzir os custos e mais eficaz no sentido de apresentarem os melhores resultados. Então, o foco é a eficácia do poder disciplinar, ou seja, é econômica, não é a sanção pura e simplesmente, pura e simples, por isso que é diferente do suplício, tá? E quais seriam os recursos para esse poder disciplinar ou para o bom adestramento que se utiliza para você fazer isso? Organizar de maneira celular, controlar o tempo, a gênesis e tornar tudo mais eficaz. Você tem 3 recursos para fazer isso, basicamente. O Foucault analisa, tem até mais, mas você tem 3. A primeira é uma vigilância hierárquica. Você precisa ter uma vigilância. E essa vigilância, ela pode se dar por meio, inclusive, de posições privilegiadas para observação daqueles que estão fazendo determinada né, que estão sendo socializados daquela maneira. Então, a vigilância hierárquica é alguma coisa, ou seja, alguém que detém o poder sobre você vai estar te vigiando, tentando entender tudo aquilo que você está passando. A segunda é uma sanção normalizadora, ou seja, a sanção não é mais, ou seja, a punição não é mais voltada para a vingança do Estado ou para que sirva de exemplo para o outro, mas que normalize o comportamento, para que a pessoa volte a ter o comportamento da maneira que a sociedade queria. Então, não há necessidade de aniquilação do corpo para que sirva de exemplo para os outros, mas simplesmente que a pessoa se desviou, então a sanção só é necessária para que ela volte ao caminho da correção. Então, ela é uma sanção normalizadora. E um terceiro recurso utilizado é o exame. O exame, que basicamente é a avaliação. Então, uma avaliação se a pessoa pode, por exemplo, um caso de um prisioneiro, se ela pode voltar a conviver com as outras pessoas, então uma avaliação é necessária, se ela
Mudou, então, a avaliação para o prisioneiro, uma avaliação para as pessoas que estão numa instituição psiquiátrica, para saber se ela pode voltar ao convívio, e uma avaliação para os estudantes, se eles têm capacidade de exercer a atividade que eles foram ensinados para tal. Então, vigilância, sanção e exame são recursos utilizados nas prisões, nos manicômios e nas escolas, segundo Foucault. Tá? E aí ele vai observar que talvez a obra mais que arquitetônica, ou especialmente a arquitetônica, a proposta que mais se adequa a esse poder, que melhor representa esse poder, é o panóptico. Não sei se vocês já ouviram falar, várias até o início aqui várias imagens aqui são do panóptico. Esse é um panóptico, tá? Esse também tem a ver com o panóptico. Isso é a visão da cadeia de um panóptico. E o que é o panóptico, que aqui também demonstra o panóptico? É uma estrutura arquitetônica que possui 3 elementos. Ele é um espaço fechado, de preferência circular. Ele é dividido em celas e ele tem uma torre central de vigilância. Então, esse é um panóptico, que esses eram modelos no século XIX de prisão que deveriam ser seguidos, que garantiriam a efetividade do processo punitivo da prisão. Tá? Evidentemente, esse panóptico sofreu algumas mudanças, mas na questão prisional, mas ele representa essa questão do poder da vigilância. E quais são os princípios do panoptismo? Esses são os elementos arquitetônicos, então ele é circular, ele é fechado e é dividido em celas e tem uma torre central, mas o que acontece nele? E por que ele é tão importante? Primeiro, há uma posição central da vigilância. A vigilância, quando ele está no centro da torre, ela pode observar todas as celas desse mesmo ponto. Isso é uma coisa fundamental. Segundo, geralmente o panóptico ele emite uma luz muito forte sobre as celas, ou ele está em vidro espelhado, ele está numa posição alta em que ela consegue observar, mas não pode ser vista. Tá? Então é importante para aquele que vigia ver sem ser visto. Até porque o que importa não é se ela está observando na hora. O que importa é que a pessoa que está sendo observada tem a impressão que ela está sendo observada o tempo inteiro. Não, de fato, se ela está sendo observada o tempo inteiro, mas que ela tem essa impressão. Então, a invisibilidade, ela vai nessa direção. Outro ponto, a totalidade, a ideia de totalidade. Porque o panóptico, ele abrange todo mundo. Ninguém fica de fora, ninguém escapa de sua visão. Então, você tem a torre central, que observa sem ser observado e atinge a todos. E por isso todas as celas estão voltadas para a torre. Aberta, assim, né, com grades onde se possa observar. Não é à toa que são grades, não são... As prisões antigas eram portas que você não conseguia observar o que estava acontecendo dentro da porta. No panóptico, nas prisões novas, você tem grades onde pode ser observado o que acontece dentro das celas. Outra coisa que tem a ver com isso, se você tem as grades, você vai observar os mínimos detalhes, a minúcia daquilo que acontece na tela. Então, outra característica do panoptismo é a minúcia, de se conseguir observar os mínimos detalhes. A saturação, como você não sabe o que se está sendo visto o tempo todo, você não descansa, o panóptico nunca descansa, e, por outro lado, a pessoa que está sendo observada, ela também nunca descansa, porque ela está sendo vigiada o tempo inteiro. E
por último, ele garante essa individualização. Ele segmenta, separa a massa humana em unidades individuais. Isso é fundamental dentro da modernidade, que é a modernidade cria a ideia de indivíduo, tá? E a criação só é possível se criar a ideia de indivíduo se você conseguir vigiar, e você só consegue vigiar se utilizando de instrumentos, e talvez aquilo que melhor representa esses instrumentos é a ideia do panoptismo. Não sei se eu botei essa imagem aqui, não sei se vocês sabem essa imagem vem de um filme, não sei se vocês se vocês já viram esse filme, tá? Vocês reconhecem essa imagem de algum filme? Não é nem um filme cabeça, não, é um filme bem Hollywood. Já tem alguns anos esse filme, que traz bem essa ideia do panóptico, de uma figura que quer observar todos sem ser observado e evitar o crime a partir dessa ideia do panóptico, tá? Eu vou abrir a imagem aqui, porque senão... Bom, acho que ninguém falou nada, eu acho que ninguém sabe, né? De que filme a gente está tratando aqui, tá? Deixa eu ter... Então, já que ninguém sabe, vocês sabem que filme é esse? Não, não é o Buraco, não. O Buraco é aquele que está no Netflix agora, né? Que a comida vem descendo, é esse? Ah, eu não vi ainda não, eu tô super interessado em ver. Você sabe quem é esse ator, né? Reconhece? Morgan Freeman. Bom, é o poço, né? O buraco é o poço, é verdade, é isso. Esse eu quero ver. Não me deem spoiler sobre, já soube mais ou menos sobre o que Então, esse filme, eu acredito que vocês já tenham visto. É um filme do Batman, tá? Não é um filme cabeça, falei, é um filme hollywoodiano se eu não me engano, é do terceiro filme do Batman, do último filme feito pelo... Quem é? É o diretor do filme? Esqueci agora. Mas tem no terceiro, no filme que o Batman vai lutar contra o Bane, que é um desses vilões, o maior vilão ali dessa última trilogia do Batman, ele desenvolve uma tecnologia, a indústria, lógico, o Batman é um cara ricaço, né? Ele desenvolve uma tecnologia de vigilância, onde ele consegue acompanhar toda a população, acessar todas as câmeras de todos os aparelhos celulares, todas as localizações de todos os habitantes de Gotham City. E o Morgan Freeman, que representa o técnico que desenvolve isso, ele fica falando, pô, mas você não pode ter esse poder na mão de uma pessoa, porque isso é muito poder e tal, papapá. E e aí, enfim, aí ele se utiliza disso para encontrar, porque a ideia dele é encontrar o vilão, mas isso dá um poder enorme para ele. A grande questão que eu trouxe esse filme é porque, na verdade, hoje, se a gente não tem mais o panóptico como uma unidade arquitetônica física que dê essa ideia, nós temos um panóptico nas novas tecnologias da informação que nos vigiam, nos controlam, né? Que tem como característica, se você for pensar em internet, as redes sociais, nossos aparelhos celulares, nossas câmeras de televisão, eles têm uma posição de vigilância central, eles enxergam todos nós. Eles são invisíveis, a gente não sabe quem está por trás daquilo ali, quem está vendo, o que está vendo, enfim, a gente não sabe. Nada
são totais, ninguém escapa à sua ação, ninguém escapa à possibilidade de vigilância. Ele sabe das nossas vidas, dos mínimos detalhes, tá? Ele sabe de tudo que passa na nossa vida, até porque a gente coloca tudo no aparelho celular. Ele não descansa jamais. Se você tem aquele reloginho, smartwatch ou aquela coisinha, ele sabe até na hora que você está dormindo, como você está dormindo, que hora que você está sonhando, que hora que você está acordando, ele sabe tudo. E o aparelho celular também, que a primeira coisa muitas vezes que a gente coloca, a gente vai dormir, coloca o celular do lado, carregando, quando a gente acorda, tira o celular e ele está lá do lado, já pode medir alguma movimentação, então ele sabe como a gente dorme, onde a gente dorme, o barulho que a gente faz ao dormir. Então ele não descansa jamais e ele individualiza. Então o novo panóptico não é uma construção arquitetônica. O novo panóptico são as tecnologias que a gente utiliza, que facilitam a nossa vida, mas que nos colocam na linha, por mais ideia de liberdade que a gente tenha, tá? E esse novo panóptico, ele serve para nos controlar. Não é à toa a grande briga que está se dando hoje, a nova Guerra Fria, não é a Guerra Fria entre comunismo e capitalismo, é a Guerra Fria que se dá entre duas potências tecnológicas e econômicas e militares, que são os Estados Unidos e a China. E onde é que está residindo isso atualmente? Está residindo sobre as tecnologias da informação. É a guerra tecnológica que os Estados Unidos está fazendo com a China de instalação da tecnologia 5G, de aumento de velocidade da internet via radiofrequência. Na radiofrequência nem o termo certo mas enfim, vocês entenderam. E é sobre o aplicativo lá, o TikTok, que o governo norte-americano não aceita porque ele é de uma empresa chinesa e as empresas chinesas são controladas pelo governo chinês e logo isso terá um impacto sobre que os cidadãos norte-americanos estão sendo potencialmente vigiados pelos chineses. Basicamente isso se trata. Agora, evidentemente, o governo norte-americano não fala nada sobre isso que as empresas norte-americanas mesmo já fazem, Facebook, Google, etc. Porque isso, de fato, é o que pega para a gente também, porque são empresas internacionais, estrangeiras, também vinculadas ao governo norte-americano, que nos vigiam. Então, a gente está fazendo aula, inclusive, no Google Sala de Aula. E não é à toa que o áudio estava travando da Gislaine, que pode ser assim, o professor está falando alguma coisa que não nos interessa muito e começou a travar o áudio da Gislaine. Brincadeira, tá? Como eu estava aqui, normal. Mas, enfim, eles estão nos vigiando o tempo todo. Então, qual é a grande questão? A vigilância e o panoptismo, eles instauram uma dissimetria brutal entre a visibilidade. Então, não importa se a vigilância é constante, o que importa é que quem está sendo vigiado saiba que está sempre à mercê do olhar do vigiante e não saiba exatamente quando está sendo vigiado. E aí, nas palavras do Foucault, ele diz o seguinte: daí o efeito mais importante do panóptico, induzir no detento um estado consciente e permanente de visibilidade que assegura o funcionamento automático do poder, fazer com que a vigilância seja permanente em seus efeitos, mesmo que descontínua em sua ação. Então, ela é permanente nos efeitos, mesmo que descontínua em sua ação. E aí o que a gente pode falar, em que sentido o próprio processo educacional, a própria escola, seja uma escola no modelo presencial, seja no modelo à distância, que a gente está vivenciando hoje, ela não é um panóptico. Ela não é uma garantia de que vocês estão sendo vigiados, vocês enquanto estudantes, mas eu enquanto professor também, o tempo inteiro, mesmo independente se a gente saber em que sentido há uma assimetria monstruosa entre quem está sendo vigiado e quem vigia, para garantir o poder. E mais do que para garantir o poder, e esse é o objetivo final do exercício do poder, para garantir a docilização dos corpos, que os corpos se tornem mais dóceis e, por isso, mais produtivos. Enfim,
Essa é a reflexão que eu deixo para vocês, que eu não tenho resposta também, tá? Há alguma questão, alguma dúvida? Ficou mais claro o texto ou ficou mais complicado? Enfim, deixa eu preparar a apresentação e interromper a gravação. Esse outro filme, Dilema das Redes, é algo que eu quero também assistir, que eu ainda não assisti. Também fala muito sobre nossas condições atuais, contemporâneas. Bom, gente, desculpa que eu acabei